Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos entrando. Vou colocar o tema da nossa aula hoje aqui para vocês não perderem. Olá! Tudo bem, pessoal? Estou entrando aí, hoje eu estou num cenário diferente. Eu estou aqui, na verdade, na minha sala. Geralmente eu faço lá no escritório, né? Mas hoje eu estou fazendo aqui da minha sala. Então, acho que a internet vai ficar um pouco melhor do que estava da última aula, né? Olá, olá, olá! Vamos todo mundo entrando. Bom, pessoal, hoje eu quero falar com vocês tudo o que você precisa saber antes de você escolher o seu investimento. Escolher o seu investimento vai ser a ponta do iceberg, vamos dizer assim, vai ser a cereja do bolo. Tem um trabalho que você precisa fazer antes de você chegar efetivamente e falar: eu vou comprar você, eu vou comprar esse investimento, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Yasmin, eu sou educadora e mentora financeira. Eu já invisto meu dinheiro há 6 anos, então eu estou nessa caminhada aí do mercado financeiro há um tempinho, aprendendo muita coisa, né? Errando, acertando, aprendendo. Todos os dias aprendo coisas novas, estudo coisas novas. Já fiz diversos cursos, né, para aprender efetivamente como eu consigo melhorar cada vez mais. Inclusive, sou educadora financeira formada pelo Instituto Soper, de Educação Financeira. Fiz Educação Financeira também e eu sou formada em Administração, tá, gente? E por mais, eu sempre gosto de falar isso, que por mais que eu tenha feito, né, administração, efetivamente a gente não tem educação financeira. Por mais que eu fiz a faculdade de administração, a gente não aprende a investir na prática lá. Você entende alguns conceitos, você entende valor presente, você entende um pouco de macroeconomia, de micro, mas efetivamente você não vai ali para o jogo, para o campo de batalha. E isso só realmente colocando em prática, tá bom? Na aula hoje, vou falar para vocês o que vocês precisam saber antes de escolher o seu investimento, tá? Essas aulas não ficam salvas, elas são apenas para os meus alunos lá da Escola de Investimentos e para a mentoria Investir na Prática, tá? E hoje, depois dessa aula, eu vou falar o desafio que eu me propus. Para quem não sabe, eu estou relendo esse livro, O Milagre da Manhã. Foi um livro que eu li lá em 2016, se eu não me engano. Já tem um bom tempo que eu li esse livro. E esse livro mudou muita coisa na minha vida depois que eu li ele. E eu sempre estou relendo os meus livros, porque a cada vez que eu releio um livro novo, né, que eu já tinha livro antes, eu reli ele, eu percebo que eu aprendo alguma coisa nova. Então eu estou sempre no processo de reler os meus livros e peguei esse para reler agora. Então eu estou relendo ele e ele me despertou uma coisa. Eu vi que eu estava fazendo uma coisa que eu não deveria, eu vi que eu precisava fazer algumas coisas novas e diferentes em mim, na minha empresa aqui de educação financeira, tá? Então, por isso eu vou fazer esse desafio e eu quero que você contar com vocês, porque como o próprio nome fala, né, no Milagre da Manhã, ele fala que tenha um comprometimento e eu vou explicar isso no final da aula. Tá bom, gente? Vamos lá para nossa aula efetivamente. Eu quero mostrar para vocês alguns pontos que eu vim falando aqui nos stories durante essa semana, tá? A primeira coisa que você precisa saber efetivamente para você investir é você entender algumas siglas do mercado. Senão você vai ficar perdido e você não vai saber escolher o seu investimento, tá?
E, gente, só para falar uma coisa, essa aula não fica salva. Eu sempre tenho o costume de mandar lá no grupo dos aulões, tá? Eu sempre mando um resumo, mas hoje eu vou fazer diferente, beleza? Essa aula não vai ficar salva, eu vou deixar salva aqui, normal, quando eu fechar, mas depois eu já vou apagar, como eu sempre faço. Quem me acompanha há um tempo sabe que eu faço isso, tá? E eu vou fazer uma coisa diferente. Vocês vão me mandar uma palavra-chave, que eu só vou falar essa palavra-chave ao final da aula, beleza? E vocês vão me mandar lá nos stories, tá? Vocês vão responder os meus stories, me mandar no direct a palavra-chave. Quem responder a palavra-chave lá no meu direct vai receber. Olá, Alex, tudo bem? Então, só quem me responder lá vai receber o link da aula, tá? Então, lembrando, assim que eu terminar a aula, eu vou deixar salvo, mas eu vou apagar depois, tá? Como toda semana eu faço, eu deixo salvo e logo depois eu já apago. Tudo bem? Boa noite! Olá! Boa noite! Tá bom? Então eu vou fazer isso. E se você quiser depois a gravação dessa aula, que eu não costumo fazer isso, como eu falei pra vocês, se vocês quiserem a gravação dessa aula, vocês me mandam no meu direct, que eu vou falar no final da aula. Inclusive vou falar do desafio que eu falei pra vocês, tá? E depois hoje tem aula lá do Alex, gente. O Alex que está aqui com a gente. Né, Alex? Depois tem aula às 20 horas lá no perfil do Alex. Tá? Então, como eu estava falando para vocês, primeiro vocês precisam entender de algumas siglas que são super importantes para você entender efetivamente qual investimento você vai escolher. O investimento em si vai ser só a cereja do bolo, tá bom? Então, tem todo um processo, tem todo um iceberg por trás para você efetivamente escolher. E quais são essas siglas, Yasmin? Eu sempre gosto de falar para você começar investindo pela renda fixa. Então, a gente tem a renda variável e a gente tem a renda fixa, na qual a renda fixa é como se você estivesse emprestando o seu dinheiro para alguém, é uma dívida. Enquanto na renda variável você se torna sócio de alguma empresa, sócio de alguma coisa. Então, a renda fixa, vocês concordam que ela é muito mais segura, né? Porque se você está emprestando dinheiro para alguém, você faz um contrato com alguém e é muito mais certeiro que você vai receber esse valor de volta, tá? Então, a gente tem a renda fixa e a renda variável. E eu falo para vocês começarem sempre a investir pela renda fixa, tá? Então, é a primeira coisa que você precisa saber. E dentro da renda fixa, tem algumas siglas para efetivamente você escolher o seu investimento, que eu fui falando durante essa semana lá nos meus stories. E quais são essas siglas que eu estou falando para vocês? Né? Primeira sigla que eu falei lá nos meus stories, que é a taxa Selic, tá? Olá, Ronaldo, tudo bem? A taxa Selic é a primeira sigla que qualquer investidor precisa saber. Ela é a taxa básica da nossa economia e todas as demais taxas da nossa economia vão se basear nela. E como a gente precisa entender mais sobre ela, é super importante então que vocês entendam sobre a economia atual, o que está acontecendo na economia atual, tá? Olá, Ronaldo, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Então, tudo bem, graças a Deus, tudo bem, tá? Então, vamos lá. A taxa Selic, como eu falei, ela é super importante porque ela é a nossa principal ferramenta, tá? De que, Yasmin? Ela é uma ferramenta, vamos dizer, de controle da inflação. A nossa inflação está, como a gente está percebendo, uma inflação alta. Os preços estão aumentando a cada dia, a cada mês a gente vê que os preços estão aumentando. E o Banco Central, com as políticas monetárias deles, aumentam a taxa Selic para eles tentarem, olha só, gente, eles aumentam a taxa Selic para eles tentarem frear o consumo, porque freando o consumo pela lei da oferta e da demanda, o que acontece? Cai os preços, tá? Então, a Selic ela é a principal ferramenta de controle da inflação também, tá?
além de ser a taxa básica da nossa economia, como eu falei. Entenderam isso? Precisamos entender de todas as siglas quando a gente vai começar a investir. CDB, o que é o CDB? O CDB, ele é um investimento dentro da renda fixa e ele é emitido por bancos, ele é um certificado de depósito bancário. Os bancos emitem esse CDB, tá, gente? Lá dentro da escola de investimentos, a gente tem aula, os meus alunos têm aula de como investir no CDB na prática. Eu mostro na prática mesmo. A gente abre a tela juntos, a gente faz tudo juntos. Tintim por tintim mesmo. Eu gosto de fazer um passo a passo bem prático, tá? E o CDB é o Certificado de Depósito Bancário, que é um investimento dentro da renda fixa. O CDB, ele é, vamos dizer, um segundo investimento mais seguro da nossa economia. Por quê? O CDB, que é o investimento de renda fixa, ele é garantido pelo FGC. Quem estava assistindo os meus stories esses dias viu que eu expliquei cada uma dessas siglas. O FGC é o mesmo órgão que garante a poupança, tá? E o que acontece com o FGC? O que tem a ver com a poupança? Até R$250 mil, se o banco que você emprestou o seu dinheiro quebrar, você está resguardado até R$250 mil, tá bom, gente? E R$250 mil só? Não, vou explicar direito. R$250 mil por CPF com limite de até 4 bancos. Então, você pode ter conta em 4 bancos diferentes e ter R$250 mil em cada um. Então, no total de R$1 milhão. Se os 4 quebrarem, até R$1 milhão você recebe o seu dinheiro de volta por CPF, tá? E é o mesmo órgão que garante a poupança e garante também outros 2 investimentos de renda fixa, que são o LCI e o LCA. Esses investimentos, eles são um pouco menos conhecidos, diferente dos CDBs, que são muito conhecidos. Por quê? O LCI e o LCA, você não paga imposto de renda, diferente do CDB, que você paga imposto de renda, tá? Lá dentro da escola eu também mostro como a gente vai investir no LCI e no LCA com muito mais detalhe, até porque a gente não tem tempo hábil aqui para falar com mais profundidade, mas eu vou tentar passar ao máximo aqui para vocês. O LCI e o LCA, eles também são emitidos por bancos, assim como o CDB, tá? E diferente do CDB, você não paga imposto de renda, tá bom, gente? Então, diferente do CDB, o LCI e o LCA você não paga imposto de renda. Só que o que acontece? Tanto os CDBs quanto o LCI e o LCA, eles são remunerados, eles são indexados, a maioria deles, por uma taxa. E qual taxa? A taxa Selic? A maioria não. A maioria são indexados por uma taxa chamada CDI. Eu sei que tem CDB e CDI, mas a diferença entre eles é que o CDB é o investimento, o CDI vai ser a taxa que vai pagar aí o seu CDB, o seu LCI e o seu LCA. O LCI e o LCA, eles são investimentos que, como eu falei, são de renda fixa, enquanto o LCI é para o banco pega o seu dinheiro para trabalhar ali no mercado imobiliário. O LCA, ele vai trabalhar no mercado do agronegócio. Então, a gente tem o LCI e o LCA, é a única diferença entre eles. O que vai decidir se você vai pegar um LCI ou um LCA é realmente a taxa, a rentabilidade, a taxa ali, tá? Lembrando que os três, o CDB, o LCI e o LCA, são emitidos por bancos, tá? E os três têm a proteção do FGC, que eu falei agora há pouco. Beleza? Olá, Paulinha! Tudo bem com você? Um grande beijo! Então, a gente tem esses três que são emitidos por bancos. Claro que a gente tem outros. Eu estou falando o principal para você já começar a investir e saber escolher qual investimento você vai fazer, tá? Então, o LCI, o LCA e os CDBs têm aí a garantia do FGC e são emitidos por bancos. O LCI e o LCA, você não paga imposto de renda, enquanto o CDB você vai pagar imposto de renda sobre o rendimento, somente sobre o que rendeu, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes vocês vão abrir lá o aplicativo de vocês e vocês vão ver CDBs que
pagam cento e poucos por cento do CDI, 100% do CDI, menos do que isso vocês não vão aceitar, tá? O mínimo que você deve aceitar é 100% do CDI. Por quê? Como eu falei para vocês, o CDI, desculpa, é uma taxa que vai te remunerar o CDB, o LCI e o LCA. Mas o que acontece? Os CDBs, tá? Os CDIs, ele é uma taxa muito parecida com a taxa Selic. Desculpa, gente, meu cachorro começou a latir aqui, né? Vocês estão ouvindo. Então, o CDI, ele é uma taxa muito parecida com a taxa Selic. Quando a gente o investimento está ali pagando pra gente 100% do CDI, significa que eles estão nos remunerando 100% da taxa CDI. Ou seja, dá um valor muito próximo da Selic. Menos do que 100% do CDI, significa que você está em desvantagem em relação à Selic, tá? Então, você estaria em desvantagem em relação à Selic. Então, isso não é legal, tá? Você está recebendo menos do que a taxa básica da economia, não faz sentido pra gente, beleza? E qual é a grande sacada aqui? Já que o CDB tá ali na corretora de vocês, pago 100% do CDI, mas o LCI e o LCA, vocês vão ver que paga muito menos, que vai pagar 90 e poucos, 80 e poucos por cento do CDI. Qual é a grande sacada aqui? O CDB, você paga imposto de renda e esses não. Então, você vai ter que fazer um cálculo, tá? Inclusive, na internet, vocês conseguem jogar no Google. Para fazer esse cálculo, um simulador de o que vocês vão botar, gente. Quantos por cento está do CDI no CDB e quantos por cento está do LCI, do LCA, da taxa CDI, tá? E aí, vocês vão fazer o seguinte cálculo. Se eu estou pagando imposto de renda aqui, quanto está me deixando líquido? Ou seja, sem o imposto, quanto que está me deixando esse CDB líquido? E no LCI e no LCA, que aí não vai ter o imposto, beleza? Então, façam esse cálculo, joguem no simulador. A Paulinha começou a rir aqui. Gente... ter cachorro em casa, eles começam a latir. Não tem nem como falar pra botar eles no canto, porque aí eles latem lá do canto. É assim, né? Quem tem cachorro entende o que eu tô falando. Então, entender essas siglas vão já te dar um direcionamento que vocês precisam entender antes de efetivamente escolher o investimento de vocês, tá? Não deixem essas siglas pra lá. Vocês precisam entender. Outra sigla que vocês precisam entender antes de começar a investir é o IPCA. O IPCA é exatamente a nossa inflação, é o índice que mede a nossa inflação, tá? Então, lembra que eu falei pra vocês que hoje você vai comprar, eu compro esse copo hoje a R$100. Mês que vem, ele já tá custando R$110. Essa variação de preço é o IPCA, é o índice que vai medir essa variação aí dos preços, tá bom? E por que isso é importante? Porque vão existir investimentos que vai ser indexado ao IPCA. Lembra que eu falei para vocês que existem investimentos que são indexados ao CDI, como o CDB, o LCI, o LCA? Vão ter investimentos, inclusive vão ter CDBs que são indexados a esse IPCA, tá? Outro ponto importante de vocês entenderem do IPCA, se a gente sabe que o IPCA está alto, que a nossa inflação está alta, o que o Banco Central vai precisar fazer? Aumentar a taxa Selic, tá? Olha só o que o Ronaldo colocou aqui. Eu vejo no Invest, que é a corretora que eu uso, LCI pagando IPCA mais 5, mais ou menos, vale a pena? Quando paga o IPCA mais uma porcentagem? Ronaldo, o que acontece? Quando você vê assim, IPCA mais uma porcentagem, significa que esse título está sendo um título híbrido. Ou seja, parte desse título é pós-fixado, que é ali o IPCA, tá? Então percebam que tem IPCA mais 5, que o Ronaldo colocou pra gente. Ele tem duas partes. O IPCA, que vai ser uma parte pós-fixada, ou seja, varia de acordo com o IPCA, tá? E vai ter uma parte pré-fixada.
ou seja, uma parte que nunca vai mudar, que se você levar até o vencimento, essa taxa vai ser paga. E aí o que ocorre com esse título, que é um título híbrido? Os indexados à inflação é um título híbrido aí. O que acontece? Ok que o IPCA está alto, então no momento, nossa, legal, o IPCA está alto, vai ser um bom título para gente. Mas olha só o que acontece, gente, ele tem uma parte pré-fixada. Então ele tem uma parte, que é ali os 5%, que faz esse título sofrer uma coisa que a gente chama de marcação a mercado. Então esse título, se você vender ele, no momento que você for vender, se for antes do vencimento, o que vai ocorrer? Você vai vender esse título a valor de mercado, que é o que acontece também, Ronaldo, é o que acontece com o Tesouro IPCA+. Ele é exatamente um título indexado à inflação híbrido, que nem esse LCI que você falou aí pra gente. Ao meu ver, qual é o melhor momento de a gente entrar num indexado à inflação? Muito parecido com os investimentos pré-fixados. Por quê? Como eu falei para vocês, tem uma parte pré-fixada. Por mais que a parte pós-fixada esteja ótima desse título, IPCA alto, a parte pré-fixada dele pode fazer a gente perder dinheiro, tá? Então é legal a gente entrar num título desses quando a gente já estiver também visualizando, assim como eu te falei aquele dia, Ronaldo, quando a gente já estiver visualizando o final de ciclo da Selic, ou seja, quando a gente já começar a ver que a Selic vai cair. Por quê? Você concorda que o Banco Central já nos avisou que na próxima reunião eles ainda vão aumentar um pouco mais a Selic? O Banco Central, ele sempre na reunião, na ata da reunião, ele nos avisa algumas coisas ali. E eles já falaram que na próxima reunião eles vão aumentar a taxa Selic. Eles falaram que de igual ou menor magnitude, mas ainda vão aumentar. Você concorda, Ronaldo, que se você agora comprar esse título, você vai precisar levar ele até o vencimento? Mas você concorda também que, né, o LCI principalmente, tem ali os 90 dias no mínimo que você precisa deixar. Você concorda que você vai precisar levar ele até o vencimento? Se você tirar antes do vencimento, você vai correr um risco, tá? Então, você precisa levar ele até o vencimento, mas o Banco Central já falou que a taxa Selic vai aumentar. E sabe esses 5% que tem aí? IPCA mais 5%? O que ele é? Assim como os títulos pré-fixados, tá? Que tem essa taxa aí ele vai fazer uma média da trajetória futura da Selic. Então, se a Selic vai aumentar, o Tesouro, no Invest vai aparecer lá, o Tesouro, todo mundo vai reprecificar o valor desse LCI aí. Então ele vai pagar IPCA mais outra taxa, que provavelmente vai ser uma taxa maior. Então o que acontece? Você vai se travar agora numa taxa menor do que poderia ser. Você vai se travar agora no IPCA mais 5%. Só que daqui a algum tempo, que a gente já sabe que vai acontecer, né? Porque o Banco Central já nos avisou, isso daí vai estar aumentando. Então agora você vai estar se travando numa taxa que daqui a pouco vai poder ser maior. É legal? Em que situação que eu tô achando legal investir nos títulos híbridos e nos títulos prefixados nesse momento? Claro que a gente está vivendo um momento que os prefixados também estão altíssimos. A gente acha prefixados pagando 12%, uns negócios assim, né? Se vocês olharem, vão ter até CDBs, assim, o próprio título do Tesouro prefixado. Mas o que ocorre? Eu não estou indo nos títulos muito longos. Por quê? E em títulos muito longos, seria legal você olhar a data de vencimento desse LCI. Se for mais curto, aí é legal de você ir, tá? Talvez seja legal, porque aí você garante uma taxa, uma média da taxa aí. No próximo mês você compra outro mais um pouco. Quando a taxa Selic aumentar, você já vai comprar mais um pouco. Mas o que acontece? Se você
colocar, por exemplo, todo o seu dinheiro que você compraria aí. E aí, esse mês que vem, aumenta, você vai precisar ficar nessa taxa até o vencimento. Então, ao meu ver, vai comprando aos poucos os mais curtos. Por isso que eu até sou um pouco contra pegar o título lá do Tesouro IPCA, o mais longo de todos, sabe? Que é daqui a 30 anos, 2050 e tantos, né? Tem uns assim. Primeiro, eu vou ter que levar o meu dinheiro até lá, mesmo que seja para aposentadoria. Eu acho que é um tempo muito grande que eu não sei o que pode ocorrer até lá, se eu vou precisar desse dinheiro ou não. Então, eu não gosto de fazer isso, porque se eu vender antes, a gente sabe o que ocorre com esses híbridos e os pré-fixados, tá? Então, dá uma olhada na taxa de vencimento, no vencimento, como eu falei para você. Vê se esse vencimento é muito longo. Se realmente ele for muito longo, eu não entraria. Aí vale a pena você considerar isso que eu falei para você, tá? Vai pensando. Outro ponto, deixa aqui se você entendeu, vê se ficou claro, tá? Olá, pessoal que entrou, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos lá. Outra coisa que você precisa entender antes de escolher o seu investimento é uma coisa chamada, muito simples agora, chamada objetivo. Você vai ter objetivos diferentes, então cada investimento vai precisar cada objetivo vai precisar de investimentos diferentes. Você não pode, por exemplo, colocar o seu dinheiro no IPCA mais longo, como eu falei, se seu dinheiro for para reserva de emergência, porque se você retirar antes, você pode perder dinheiro. Eu também não vejo o motivo do porquê só deixar todo o meu dinheiro em um lugar que eu vou tirar, que eu não vou tirar agora, tá? Eu não vejo porque eu vou deixar todo o meu dinheiro, que seria para aposentadoria, só ali no título curto. Aí o que eu faço? Aí eu já vou para lugares mais arriscados. Por quê? No longo prazo, lugares mais arriscados, entendam renda variável, tá? Porque no longo prazo, os investimentos, a bolsa, as empresas, se eu escolher boas empresas, elas tendem a se valorizar. No longo prazo é isso que acontece, tá? Então, Yasmin, eu prefiro fazer o quê? Deixar os meus objetivos de curto e médio prazo ali nos objetivos que são fáceis de eu resgatar esse dinheiro. E a questão da minha aposentadoria em títulos não tão longos, mas também, como eu falei para vocês, ir para lugares que ao longo prazo eu sei que eu vou ter uma valorização maior, tá? E a minha carteira hoje em dia, eu gosto bastante de focar também em rendimentos, em ter dividendos todos os meses, dividendos mensalmente, dividendos semestralmente, tá? Então eu escolho empresas a gente já precisa ter esse objetivo. Então percebam que eu mostrei para vocês que para cada objetivo diferente, eu tô ali botando investimentos diferentes, tá? Quando eu tô pensando no meu lado de renda variável, eu já tô pensando que eu quero ter uma liberdade financeira daqui a X tempo. Então, daqui a 10 anos, eu quero que só os meus rendimentos estejam pagando meu custo de vida. Que eu não preciso trabalhar, que eu trabalho só porque eu quero. Então, percebam que eu tenho também o meu objetivo para a liberdade financeira. Então, o que eu vou? Se eu preciso ter dinheiro caindo na minha conta todos os meses para pagar os meus custos de vida, eu preciso de investimentos que me pagam recorrência. Vocês entendem? Que me pagam uma renda passiva sempre. Então, eu vou buscar para esse objetivo esse tipo de investimento. Por isso que vocês precisam focar nos objetivos de cada coisa. Então, eu vou focar aí nos crescimentos, talvez para minha aposentadoria, e numa carteira, que sejam empresas que me paguem todos os meses, em FIIs, que vai me pagar todos os meses, para realmente eu viver dessa renda passiva. E aí eu tenho os meus objetivos de curto e médio prazo, que aí eu deixo em lugares que eu consigo ter uma liquidez maior, tá? Então entendam, antes de você investir, qual é o objetivo e separe cada objetivo para cada investimento diferente, tá? Outro ponto, gente, vocês precisam começar a desenvolver
a mentalidade de longo prazo. Por que vocês precisam desenvolver essa mentalidade de longo prazo? A maioria das pessoas cometem um erro gravíssimo que eu vejo. Primeira coisa, os investimentos, todos os investimentos, você só vai ter lucro ou prejuízo se você efetivamente fazer a venda dele, tá? Olha só, gente, olha isso. Você só vai ter lucro ou prejuízo se você fizer a venda. O que eu quero dizer com isso, Yasmin? O que eu estou querendo falar com isso? Comprei uma ação. Vamos imaginar que eu comprei uma ação. E eu comprei uma ação, estou trazendo bem para um cenário bem simples. Comprei uma ação a R$40. Vamos imaginar, tá? Eu só vou ter lucro ou prejuízo com esses R$40. Lucro se eu vender e essa ação virar 10 e eu vender, não, virar 10 não, virar aumentar 10 e eu vender a 50. Ou se eu resgatar e de 40 virou 30. Então eu posso, ganhei 10, eu perdi 10. Isso só vai acontecer se eu vendi. Concordam? Eu comprei, vamos imaginar, eu comprei essa caneta. Comprei essa caneta hoje. A caneta, ela vai se desvalorizar, porque assim que você tira da loja, você desvaloriza ela. Uma ação, não. Essa caneta já não vai mais custar R$1 que eu paguei nela. A ação também não. Assim que você compra a ação, diferente da renda fixa, o que acontece? O valor que você comprou já não importa mais tanto, porque já é o que vale agora, ela já tem um novo valor ali no momento. Então, se você tem uma ação que custou R$40, você não tem mais os R$40. Você vai ter o que está aquela ação custando no momento. E você só vai ter o prejuízo ou o lucro, anotem isso. Vocês só vão ter prejuízo ou ter lucro se vocês efetivamente fazerem a venda daquela ação, daquele investimento, tá? Inclusive, a gente pode falar isso para os títulos pré-fixados e os híbridos que eu estava falando aqui com o Ronaldo, tá? Você só vai ter efetivamente o lucro ou o prejuízo se você efetivamente fazer a venda. Só que na renda fixa tem uma data de vencimento, na renda variável não. Então tenham essa mentalidade de longo prazo. Vocês não precisam ficar se preocupando a todo momento, que é uma coisa que eu vejo muitas pessoas se preocupando no agora. Então você pega, olha ali o seu investimento, ai meu Deus, a bolsa caiu muito, o que aconteceu esses últimos dias, né? Nossa, a bolsa caiu demais. O que a maioria das pessoas fazem? Vão e resgatam. Gente, é só esperar. Espera, que aí daqui a algum tempo, se for empresas boas que você comprou, se você comprou empresas que realmente você fez uma análise ali por trás e que realmente essa empresa vale a pena, espera, é um ciclo, a nossa economia é cíclica. Então daqui a algum tempo vai voltar e aquele R$40 que hoje está 30 porque caiu, pode se multiplicar daqui a algum tempo de novo. Então se você efetivamente vender, aí sim você vai sair no prejuízo. Você nunca está no prejuízo, desde que você venda. Vendeu, aí você já está no prejuízo, tá? Eu gosto muito de usar, quem me acompanha aqui há algum tempo, sabe muito que eu uso as estratégias do buy and hold. Que o que é buy and hold? É comprar e segurar aquele investimento. Então eu não fico vendendo os meus investimentos. Eu sempre faço as análises das empresas que eu quero. Pego essas empresas que eu quero, analisei bem, eu sei que são empresas que estão com os fundamentos delas bem estruturados e aí eu invisto nela. O que acontece só? Eu só paro de comprar se ela parar de ter os fundamentos que me fizeram comprar ela. Mas eu não vou vender mais ela. Eu não vou ficar vendendo ela, tá? Então eu vou só ali parar, deixar. Entendeu? Pense no longo prazo. No longo prazo, a bolsa sempre vai se valorizar. É só vocês verem os gráficos, a economia ao longo de todo esse tempo, a história da bolsa ao longo de sempre. As empresas sempre tendem a se valorizar no longo prazo.
Então, tenham esse pensamento, porque muitas pessoas entram em desespero. Começou a ver cair, vai e vendem. Quando você vê algum produto cair, né, o que você faz? Se você vai no mercado e os preços começam a cair, o que você faz, gente? Você compra, né? Você não vende no momento que tá tudo caindo, você compra. As pessoas não, gente, eu não entendo isso. Os investidores iniciantes fazem muito esse erro. Eles vendem quando tá caindo. Você tem que vender, se for vender, porque como eu falei, eu não gosto de vender. Vocês só vão vender se realmente estiver estourando, se tiver bom o negócio, né? Se tiver muito mais do que você comprou, que aí você vai vender com lucro, tá? Então essa é a mentalidade que vocês têm que ter antes de você escolher o seu investimento. O Ronaldo falou que também usa essa estratégia. Isso aí, Ronaldo. Pensar para o longo prazo. Quando a gente está falando da renda variável, vocês estão se tornando sócios das empresas. Vocês estão falando que vocês querem essa empresa com você por muito tempo. Se você compra uma padaria do lado da sua casa, você vai pegar e vender ela amanhã? Você não vai. Se você compra uma padaria do lado da sua casa, você quer fazer esse negócio crescer e ficar com esse negócio por um bom tempo, para esse negócio ficar te dando lucro todos os meses. A empresa que você comprar, a ação que você for comprar, o investimento que você for comprar, é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, tá? Então pensem nisso que eu tô falando para vocês, tá? Isso é essencial se você quer entender para investir. Então eu falei para vocês entenderem as siglas, principalmente para quem está começando, que vai começar pela renda fixa. Entendem todas essas siglas que eu falei para vocês. Então entendem essa diferença que eu falei dos pré-fixados e dos híbridos, dos pós-fixados. É importante vocês entenderem isso, porque senão vocês podem falar, o LCI que está me pagando legal, comprei, mas você já precisa entender que se for, como o Ronaldo trouxe pra gente, um IPCA mais 5, qual é o momento econômico que a gente está vivendo? Entendam isso, por isso que vocês precisam sim entender de macroeconomia antes de fazer o seu primeiro investimento. Entendam qual é os objetivos que vocês estão tendo. Como eu falei que eu tenho vários objetivos, de curto, médio e longo prazo. Tenho o objetivo de minha aposentadoria e tenho o meu objetivo de viver da renda, tá? Que eu falei da liberdade financeira. Então tenham os objetivos de vocês, beleza? Outro ponto que eu falei para vocês é comecem a desenvolver essa mentalidade de longo prazo. Comecem a ter a visão de sócio da empresa, tá? Uma coisa que sempre me perguntam, inclusive quem já investe deve conhecer, né? Sempre me perguntam como fazer as análises das empresas, como que eu faço isso, Yasmin? Vou trazer aula mais aprofundada para vocês disso, porque é muita coisa, mas, né, eu gosto muito de fazer análise fundamentalista, que como eu invisto como sócia da empresa, eu tenho essa mentalidade de ser sócia da empresa, eu gosto de olhar os indicadores da empresa. Então comecem a pesquisar sobre as análises fundamentalistas. Eu vou muito nos indicadores fundamentalistas daquela empresa. E onde eu acho as informações da empresa? Gente, é só jogar no Google RI e o nome da empresa. RI é Relações com o Investidor. Então, Ambev, RI Ambev. Natura, RI Natura. Vivo, RI Vivo. É só vocês jogarem assim que vocês vão achar todo o release da empresa e aí vocês pegam os dados que vocês precisam, tá? Para vocês fazerem as análises de vocês. Não deixem de fazer isso antes de escolher o seu investimento, beleza? Falei desses pontos que vocês precisam fazer antes para vocês investirem. Agora, como eu falei para vocês, eu não deixo essas aulas salvas daqui, só para quem é meu aluno lá da escola e da mentoria Investir na Prática. Mas, como eu falei pra vocês, que essa semana eu vou fazer diferente. O que eu vou fazer? Quem quiser essa aula, olha só, quem quiser essa aula, eu não vou deixar salva. Eu vou baixar essa aula e eu vou subir essa aula em outro lugar. E aí vocês vão me mandar a palavra investir. Me mandem investir, assim, ó. Investir.
Se vocês me mandarem essa palavra investir, eu vou mandar essa aula para vocês, porque elas não vai ficar salva, tá? Investir, tá? E aí eu mando para vocês, para quem me mandar no direct depois. Gente, vou falar do desafio para vocês. Como eu falei para vocês, eu estou relendo esse livro. Olha só o livro. Milagre da Manhã. Eu estou relendo ele. E esse livro, ele me despertou, eu já li outra vez, mas ele me despertou uma coisa que eu não estava fazendo e coisas que eu preciso fazer para eu realmente chegar no objetivo que eu quero. Eu gosto muito de ler, como eu já falei algumas vezes, quem me conhece aqui sabe que eu estou sempre lendo um livro diferente. E eu gosto muito de ler e de estudar. E esse livro me falou uma coisa ontem. Ele me falou assim, você só vai ter o objetivo que você quer, o sucesso que você quer, se você se tornar a pessoa que você precisa ser, né? Você só vai chegar no sucesso que você quer se você se tornar a pessoa que você precisa ser para chegar nesse sucesso. E isso me fez pensar em muitas coisas que eu como empresa, né, a minha empresa aqui, o Finanças de Cada Dia, tudo que estava ocorrendo. E aí eu falei assim, vou me desafiar a ser a pessoa que eu preciso ser. E nesse livro ele fala bastante de a gente ter alguém ali, um comprometimento com a pessoa, porque a gente tende a fazer as coisas melhor, fazer as coisas realmente funcionarem, se a gente tem o comprometimento com alguém. Então, se você vai na academia, você realmente vai se você tiver o comprometimento com alguém. E aí eu falei, eu preciso de alguém que me ajude nesse comprometimento. Ninguém melhor do que vocês para me ajudar nesse comprometimento, né? Vocês estão aqui diariamente comigo, toda terça-feira vocês estão aqui na aula comigo. E o que eu fiz e vai começar dia 1º. Eu falei que eu vou fazer um desafio, né? Olha só, gente, eu vou realmente me desafiar, porque como eu falei, estou buscando a minha melhor versão, o que eu vou fazer de melhor, tá? Eu vou, durante 21 dias, olha só, comprometimento com vocês, durante 21 dias, a partir do dia 1, ou seja, na sexta, tá? Nessa sexta, todos os dias, por 21 dias, vão ser aulas, tá? De 15 minutos, aulas pequenas de 15 minutos, de café da manhã. Então vocês vão estar comigo de manhã, enquanto vocês estão se arrumando para ir para o trabalho, vocês botam aqui e venham comigo, porque eu vou fazer, além de falar bastante desse livro, que foi realmente o que me trouxe isso, tá? A gente vai fazer um nexo disso com os investimentos. Então, durante 21 dias, a gente vai ter o café da manhã com a Yasmin, tá? E que horas que vão ser? Vão ser 6 horas, vai ser 21 dias e todos os dias às 6 da manhã. Olha só, eu falei que eu ia me desafiar aqui e eu estou fazendo vocês como prova desse desafio, tá bom? Então, durante 21 dias, do dia 1º até o dia 21 de julho, todos os dias, às 6 da manhã, vai ter o café da manhã com a Yasmin. E nesse café da manhã com a Yasmin, eu vou mostrar para vocês o meu milagre da manhã. Eu vou mostrar para vocês exatamente tudo o que eu vou estar fazendo do meu milagre da manhã, para eu me desafiar a ser a minha melhor versão, a versão que eu preciso ser para alcançar o que eu preciso alcançar, tá? Olá, pessoal! Gente, para quem entrou depois e não pegou essa aula não fica gravada, mas como hoje eu falei que hoje eu ia fazer diferente, porque eu ia fazer o desafio, que vai começar dia 1º, o que vai ocorrer? Vocês me mandam a palavra investir no direct, tá? Assim que terminar essa aula, você vai me mandar a palavra investir, que aí eu vou mandar essa aula pra você. Só para quem assistiu e quem me mandou a palavra. Essa aula não vai ficar salva aqui no Instagram, tá? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou.
tá? Então quem tava aqui e quem pegou a palavra-chave vai conseguir, tá bom? Deixa eu beber uma água porque eu tô com dor de garganta. Por isso que minha voz tá toda hora falhando, gente. Não liguem, tá? Professor é assim, né? Fala o dia inteiro. Então, o que acontece? Chega no final do dia, já tá rouca. Então, dia 1º vai começar o desafio. E eu sei que vai ser muito difícil pra mim. Antes, eu vou falar uma coisa pra vocês. Antes, eu era CLT, né? Eu trabalhava numa empresa e eu acordava muito cedo todos os dias. Eu acordava às 5 da manhã todos os dias porque eu precisava ir trabalhar. Mas eu amava acordar cedo na época. Eu acordava realmente cedo, eu gostava de acordar cedo porque me motivava. Eu acordava e já fazia um monte de coisa. Lembra que eu falei pra vocês que eu li esse livro a primeira vez em 2016? Então eu começava a fazer um monte de coisa ali. Então eu acordava de manhã. Eu lembro que na época eu ouvia muito o Thiago Nigro. Então, que foi quando eu comecei a investir, foi em 2016. Eu botava ali 5 da manhã o Thiago Nigro, ia me arrumando para ir para faculdade e trabalhar. Eu trabalhava em uma empresa, como eu estava falando para vocês, né? Eu era CLT e fazia faculdade, um monte de coisa. E aí eu acordava bastante cedo. Aí eu virei empreendedora. O que aconteceu? Na minha visão, quando eu estava trabalhando como CLT e empreendedora, porque para quem não sabe, eu ainda fiquei trabalhando e tendo a minha empresa, o Finanças de Cada Dia, por um tempo, fazendo os dois juntos. Eu fiquei um tempo assim. E era uma loucura, né? E o que aconteceu? Quando eu virei só empreendedora, eu falei, poxa, agora eu vou ter mais tempo. E aí que tá, a gente se sabota. E foi isso que esse livro, relendo esse livro, eu comecei a perceber, eu comecei a me sabotar. E eu comecei a deixar de fazer coisas que antes eu fazia pelos outros. Entendem? Que eu estava fazendo antes pelos outros e eu não estava fazendo por mim. Então, isso foi a minha motivação de fazer esse desafio, tá? Dia 1º, às 6 da manhã, eu vou estar aqui pelos próximos 21 dias no Café da Manhã com a Yasmin. Todos os dias, gente. Todos os dias. Do dia 1 de julho ao dia 21 de julho. Inclusive nos finais de semana. Eu vou estar aqui todos os dias às 6 da manhã fazendo, como eu falei pra vocês, vão ser 15 minutinhos. Tá se arrumando pra ir trabalhar? Bota lá na live da Yasmin. Vai tomar café da manhã comigo, tá? Que eu vou fazer um estudo mais profundo sobre esse livro com vocês. E eu vou linkar ele ao mundo dos investimentos. Beleza? Gente, quem quiser a gravação dessa aula vai me mandar a palavra investir. Essa aula não vai ficar salva, como eu falei pra vocês, tá? Alguma dúvida sobre tudo que a gente falou na aula hoje? Alguma dúvida, gente? Quem quiser a aula, me manda a palavra investir, tá? No direct. Então, beijo, beijo, beijo. Espero que vocês tenham entendido o recado que eu quis dar hoje, tá? Semana que vem já tenho a aula da semana que vem. Eu tô já com a programação aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, que aí vocês já anotam. Deixa eu pegar aqui no meu resumo. Tá? Deixa eu pegar no resumo aqui. Eu já tenho pra vocês a aula de amanhã. Boa noite, Ângela querida! Um beijo! Depois, se quiser a aula, me manda a palavra investir, tá? Tô vendo aqui pra vocês já na próxima semana. Olha só o tema da aula do dia 5. Dividendos. Como funciona e como receber. Gente, essa aula vai estar surreal, tá? Porque nessa aula, quem quiser aprender a investir na renda variável, vem para essa aula, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.